Disposições de caráter geral. Para a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas. Eu vou ajeitando aqui, porque essa versão aqui do provimento, eu peguei do PDF, porque era a única forma compilada. Normalmente eles fazem a compilação, mas ali não fizeram, e aí vem assim, sem uma formatação estranha. Então, aqui no primeiro, para a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando às regras de competência do Código de Processo Civil. Muito bem. 2. É facultada aos interessados. Deixa eu pular uma linha aqui, fica melhor para a gente também. É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para promoção da via extrajudicial. Tudo bem? 3. As escrituras públicas de inventário e partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamentos de valores. Detran, Junta Comercial, Registro Civil das pessoas jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, redação dada pela Resolução 571. Parágrafo único. A pedido das partes da escritura pública, pode o tabelião de notas emitir certidão ou traslado por quesitos, especificando apenas os bens e obrigações a que pretendam dar publicidade. Deixa eu voltar aqui a leitura. A pedido das partes da escritura pública, pode o tabelião de notas emitir certidão ou traslado por quesitos, especificando apenas os bens, direitos e obrigações a que pretendam dar publicidade. O que precisa ser explicado para quem não tem experiência notarial? Tá? A primeira certidão de um ato notarial é chamada de traslado, né? Então, é comum que, quando um ato praticado, é comum não, é regra, né? Quando um ato é praticado, espere-se a certidão do ato lavrado. Mas, e nós chamamos de traslado, é a primeira certidão. É possível o requerimento pelos interessados de mais traslados do que aquele que é emitido com a prática do ato? Sim, é possível. Existe, inclusive, pelo menos aqui na nossa tabela de emolumentos do Pará, você tem um item que é justamente a segunda via do traslado, diferentemente da certidão. Então, o traslado, via de regra, é aquela primeira certidão. Tudo bem. O que a gente tem que ter em mente? Tá? Que é possível emitir certidão ou traslado por quesitos. Aí nós temos aquela clássica subdivisão das certidões que são possíveis dentro do tabelionato de notas e também do sistema registral, que seria a certidão de inteiro teor, a certidão de breve relato e a certidão por quesitos, né? A certidão de inteiro teor, ela pode ser tanto escrita, digitada, né, ou ela pode ser também, nós chamamos por cópia reprográfica, né, do assento.
Qual é o sentido da certidão ou traslado por quesitos? É quando o interessado não quer uma certidão de todos os bens, ou que tenha todas as informações do ato notarial lavrado. Ele quer somente algumas informações. Então, nós temos aqui no parágrafo único essa prerrogativa, que o tabelião tem essa prerrogativa de emitir certidão ou traslado por quesitos, sem problema nenhum. Tá? Quarto, o valor dos emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.169, que é a Lei Federal de Emolumentos, observando-se quanto à sua fixação as regras previstas no artigo 2º da citada lei. Quinto, nós sabemos que isso aqui é programático, porque o valor dos emolumentos é estabelecido em tabela de emolumentos estadual. Agora, se ele corresponde ou não ao efetivo custo, isso é princípio lógico, né? Não é problema nosso. Não somos nós que estabelecemos. Artigo 5º, é vedada a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico, objeto dos serviços notariais de registro. Isso aqui não é permitido nem na OAB, né? A tabela de honorários também não estabelece, né, percentuais, ou melhor, estabelece sim, né? A tabela de emolumentos aqui não estabelece, estabelece em faixas, né? São faixas. O que se coloca? Que dentro do plano notarial, o tabelião ele não é sócio, né? Ele não participa do negócio. Então, nós temos as tabelas de emolumentos que são estabelecidas por faixas, e é assim, né, que se dá, e não em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico, tá? Que é justamente o oposto dos honorários. Vamos lá, vamos para a primeira. Alguém pode fazer a gentileza de nos auxiliar aí com a leitura? Só um instantinho, vou ver se estou gravando. Sim, tô. Eu posso ler, professor? Por favor, Pamela. Maria e João, residentes em Belo Horizonte, decidiram dissolver consensualmente seu casamento por escritura pública de divórcio. João acreditava que seria necessário procurar o tabelionato do domicílio conjugal, mas Maria ouviu dizer que poderiam escolher qualquer tabelião de notas. O tabelião esclareceu que a norma atual afasta a aplicação das regras de competência do Código de Processo Civil, garantindo liberdade de escolha aos interessados para a lavratura dos atos notariais em inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. A escritura pública de divórcio deve ser lavrada no tabelionato do domicílio conjugal, aplicando-se as regras de competência do CPC. Letra B. A escritura deve obrigatoriamente ser lavrada no cartório onde foi registrado o casamento. Letra C. Os interessados podem escolher livremente o tabelião de notas para lavrar a escritura, não se aplicando as regras de competência do CPC. Letra D. O tabelião é obrigado a remeter o pedido ao juízo competente para homologação. Letra E. A escritura só pode ser lavrada no tabelionato onde se localizam os bens a serem partilhados. Muito bem, Pamela, obrigado. Vamos só ver como é que está o pessoal, depois eu peço para você ler a fundamentação. Qual é a alternativa aí que vocês escolheriam? C. Letra C. Muito E. bem. Letra C. Siga os relatores aí. Pamela, você pode ler a alternativa apontada como correta e depois a fundamentação para a gente? Letra C. Os interessados podem escolher livremente o tabelião de notas para lavrar a escritura, não se aplicando as regras de competência do CPC. Muito bem. Aqui eu vou pedir para você ler só a Fundamentação. alternativa correta, tá? Tá. Letra C, artigo 1º. Para a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil. Muito bem, muito obrigado, tá, Pamela?
Vamos então para a próxima. Quem pode ler para nós a de número 2? Professor, Posso ler? Por favor, Mali. André e Paula ajuizaram ação de inventário judicial para perceberam que o trâmite seria demorado. Procuraram o cartório de notas e perguntaram se poderia desistir do processo judicial para dar continuidade pela via extrajudicial. O tabelião explicou que a norma garante liberdade de escolha aos interessados, permitindo optar pela via judicial ou extrajudicial. Acrescentou que, se já houver o processo em curso, é possível querer sua suspensão por 30 dias, ou mesmo desistir dele para adotar a via administrativa. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. A. Os interessados devem obrigatoriamente seguir a via judicial, sendo vedada a extrajudicial. B. A via extrajudicial é admitida apenas para inventário, não abrangendo o divórcio ou extinção de união estável. C. É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo requerer a suspensão do processo judicial por 30 dias ou a desistência para promover a via extrajudicial. D. Uma vez usada a ação judicial, não é possível migrar para a via extrajudicial. E. A suspensão do processo judicial pode ser requerida por prazo indeterminado. Muito bem. Qual é a que vocês elegem? A C. C. Nós já A temos C. craque nisso. É a C, né? Por favor, Marli, leia a C e depois a fundamentação para a gente. Gabarito C. É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo requerer suspensão do processo por 30 dias ou a desistência para promover a via extrajudicial. Muito bem. Alternativa C. Artigo 2º. É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial. Podem ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Eu vou perguntar uma coisa, obrigado, Marli, que eu não tenho a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? Qual é a finalidade dessa suspensão pelo prazo de 30 dias? Eu acredito que seja porque pro extra precisa estar todo mundo concordando. Então eles pedem para suspender 30 dias, ver se vai dar certo, se vai ter consenso mesmo. Porque se não der, dá para retornar o processo judicial, né? Acredito que seja nesse sentido a norma. Renata, você Vai lá no trouxe. cartório, pergunta quanto é que é a escritura, aí verifica quanto é que vai dar lá no judicial, vê o que que é mais barato. Também tem essa. Deixa eu fazer uma observação aqui, com base no que a Renata falou. Esses 30 dias são para o cartório ou para o processo judicial? Que é processo judicial. Pois é, a Renata trouxe um outro elemento ali, né? Que é o cartório. E depois, observando a redação, não parece que ficou tão claro assim, né? É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial. Então, aqui nós precisamos fazer uma análise, tá? Quem é que vai optar pela via extrajudicial? Quem é que vai optar pela via judicial? É qualquer interessado antes de iniciar qualquer desses procedimentos. Então, antes de iniciar o procedimento, eu opto pela via judicial ou eu opto pela via extrajudicial, tá? Agora, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias. Sinceramente, eu não consigo entender o que é essa suspensão pelo prazo de 30 dias. Porque a Renata, com propriedade, falou que esse prazo seria para o cartório. Então, nós teríamos então, a situação em que você iniciou o procedimento extrajudicial. Não, talvez eu Aqui está tenha me falando a expressado mal. suspensão, O que eu a quis dizer suspensão,
ou a desistência da via judicial. A É, suspensão ou a Não, desistência. eu não acho que você está errada, Renata. Eu acho que você trouxe a luz para um negócio que a gente não estava percebendo. Eu mas é olhava que para essa assim, suspensão como sendo a judicial. Aí eu não via não, sentido. mas é judicial mesmo. Bom, pelo menos quando eu li esse artigo, eu interpretei assim: a parte ela pede a suspensão judicial por 30 dias e tenta fazer o inventário ou o divórcio ou o que for lá no extra. E se por acaso, no meio desse período, não houver consenso, e eles não conseguirem dar continuidade no extra, porque precisa ter consenso, porque assim, a gente sabe que inventário tem muita discussão, né? Sim. Então, às vezes, em um primeiro momento eles estão de acordo e depois não estão mais. Então, assim, eu interpretei que são 30 dias aí de suspensão Do para não processo. precisar do processo, para não Não, a precisar gente pedir não a utiliza o desistência. termo suspensão para ato extrajudicial, né? Não, o que eu tinha entendido era mesmo a suspensão do processo judicial. Ótimo. Esse é No o prazo, entendimento corrente. no prazo de 30 dias, para não precisar pedir a desistência, para nesse prazo aí tentar o extra, no sentido de todo mundo concordar e fazer, né? Eu tinha interpretado assim. Sim, sim, é possível. Até mesmo porque não há necessidade que o ato notarial seja necessariamente demorado. O que eu não consegui entender é o seguinte: por que o da suspensão, se você optou pela via extrajudicial, mas agora essas ponderações já deixam um pouco mais clara, né? Porque de repente você pode que suspender para verificar a viabilidade da situação no extra, né? Se não der certo, volta, né? Agora, se der certo, desiste. É isso, gente? A gente pode chegar a um consenso de que essa é a melhor interpretação? Eu acredito que sim, professor. Muito bem, tá ótimo. Isso é importantíssimo a gente debater. Eu nem tinha me dado conta, eu sempre observo como suspensão judicial, mas, eventualmente, a gente pode ter uma interpretação diferente. 3. Quem pode ler para nós? Eu posso ler. Por favor. Fernando e Ricardo lavraram escritura pública consensual e questionaram se precisariam de homologação judicial para transferir os bens. O tabelião explicou que a norma estabelece que tais escrituras independem de homologação, sendo títulos hábeis para registros civis, imobiliários, transferências em órgãos públicos e levantamento de valores em instituições financeiras. Acrescentou que, a pedido das partes, é possível emitir certidão ou traslado por quesitos, constando apenas os bens, direitos e obrigações que desejam dar publicidade. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. As escrituras públicas de inventário e divórcio só produzem efeitos após homologação judicial. Letra B. As escrituras públicas de inventário, partilha, divórcio e extinção de união estável independem de homologação judicial e são títulos hábeis para registros e transferências. Letra C. O tabelião não pode emitir certidão parcial da escritura, devendo sempre fornecer o ato integral. Letra D. O levantamento de valores em instituições financeiras exige sempre ordem judicial, mesmo havendo escritura. E letra E. As escrituras públicas só são eficazes perante terceiros após a homologação do Ministério Público. Qual vocês elegem? B. 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 Também vou na B. Então vamos lá. Pode ler para nós, por favor, Renata, a resposta correta? Sim. A resposta correta é a letra B. As escrituras públicas de inventário, partilha, divórcio e extinção de união estável independem de homologação judicial e são títulos hábeis para registros e transferências. Muito bem. Agora a alternativa correta. A fundamentação está no artigo 3º. As escrituras públicas de inventário e partilha,
divórcio, declaração de separação de fato e extinção da união estável consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui uma coisa, provocá-los. O que é essa declaração de separação de fato? Que é um elemento assim não tão usual, né? Nós temos o inventário, a partilha, o divórcio, a extinção da união estável, consensuais, tudo bem. Mas declaração de separação de fato? Lógico, pode falar. Professor, eu acho que é uma declaração feita por via de escritura declaratória, onde Isso as mesmo. partes, né, dissolve uma união que não foi oficializada, né? E aí eles fazem por por escritura declaratória. O Ivalci, eu, assim, observando a sua resposta, eu acho que o que você respondeu está na extinção da união estável. Né? Então, por exemplo, uma união estável que não foi formalizada, e aí nós somos procurados no tabelionato, né? E o interesse da parte, a manifestação das partes é extinguir a união estável. Então, nós fazemos uma escritura declaratória de extinção de união estável. Agora, não é nada comum a gente fazer uma escritura declaratória de separação de fato. Por quê? Porque o que é a separação de fato? Quando a gente ouve? São pessoas casadas que não se divorciaram, mas que não vivem mais juntos. E isso tem consequências jurídicas extremamente interessantes. Sempre se fala assim, não sei se já surgiu no cartório de vocês essa situação. O casal já não vive mais junto há 40 anos. Já vive com outra pessoa, não sabe onde é que tá, para onde é que Isso foi. mesmo, professor. Exatamente, é muito, É isso mesmo. né? A Então, declaração de É fato é de isso mesmo, fato e não é de João. direito, né? É É de fato e só não é de fato. direito. Só Isso. Muito bem explicado, Lana. E professor, tá exatamente. certo. Então, Eu nós temos confundi com a extensão. a possibilidade da lavratura dentro do âmbito das hipóteses da Resolução 35, da declaração de separação de fato, embora não seja comum. E nós temos que ter muita clareza, até para efeito de concurso público, em distinguir essas duas situações. Né? Então, se eu tenho uma união estável, sempre vale a pena a gente falar sobre a união estável, a gente falou isso quando estudando união estável, vale a pena. Nós temos sempre que fazer a distinção entre união estável formalizada e a não formalizada. A não formalizada é aquela tão somente de fato, não existe absolutamente nada documental que comprove a sua existência. O primeiro ato de formalização reconhecido, mas com muitas limitações, é o contrato particular. Então, o casal faz um contrato particular. Isso tem validade entre as partes? Tem sim, tá? Mas tem restrições. Porque quando nós falamos, já estamos estudando isso lá aqui no provimento, não, lá no provimento 149, que no momento do registro, no momento do registro, como diz o povo, né? No momento do registro, não pode registrar contrato particular de união estável. Então, só pode registrar. Vamos ver se a gente lembra do que a gente estudou lá no provimento 149. A gente pode registrar sentença judicial de reconhecimento ou dissolução de união estável. A gente pode registrar no livro E escritura declaratória de união estável. A gente pode registrar no livro E termo de reconhecimento de união estável lavrado pelo RCPN, tá? Então aqui nós temos um documento notarial diferente, que é a declaração de separação de fato, me chamou a atenção, isso que eu quis voltar aqui, tá? Vamos mais adiante. Quem pode ler a quarta para nós? Posso ler, professor? Por favor, Renata. Em uma reunião com advogados, discutiu-se sobre a fixação dos emolumentos para a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial.
Alguns defenderam que os valores poderiam ser definidos livremente pelo cartório, enquanto outros sustentaram que deveriam ser proporcionais ao valor do patrimônio partilhado. Um registrador explicou que a norma estabelece que os emolumentos devem corresponder ao efetivo custo e à adequada remuneração dos serviços prestados, sempre em conformidade com a Lei 10.169 de 2000. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. Os emolumentos podem ser fixados livremente pelo tabelião sem vinculação legal. Letra B. Os emolumentos devem corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme a Lei 10.169 de 2000. Letra C. Os emolumentos devem ser calculados em percentual incidente sobre o valor do patrimônio partilhado. Letra D. Os emolumentos são gratuitos, pois a escritura de inventário tem caráter público. Letra E. Os emolumentos podem ser definidos pelo CNJ, caso não haja lei estadual específica. Muito bem. Qual é a alternativa? B. 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 Letra B. Muito Letra bem. Letra B. Deixa eu rodar aqui. Renata, por favor, leia para nós a alternativa correta e a fundamentação. Gabarito letra B. Os emolumentos devem corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme a Lei 10.169 de 2000. Muito bem. Fundamentação. Artigo 4º. O valor dos emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.169 de 2000, observando-se quanto à sua fixação as regras previstas no artigo 2º da citada lei. Justo. E na fundamentação aqui não se falou, mas a explicação ali da alternativa C, incorreta, a norma do artigo 5º da Lei 10.169 veda percentual sobre o valor do negócio. Muito bem, obrigado. Vamos para a próxima? Por gentileza, alguém poderia ler para a gente? Alguém tinha pedido, oferecido para ler antes e não leu. É a oportunidade. Eu não sei quem foi, mas posso ler. Por favor, Renata. Em um debate acadêmico, discutia-se a forma de cálculo dos emolumentos em atos notariais de inventário e partilha. Um estudante sustentou que os valores poderiam ser fixados como percentual sobre o patrimônio inventariado, pois refletiriam a grandeza econômica do ato. Um professor corrigiu, explicando que a norma expressamente veda a adoção de percentuais sobre o valor do negócio, vinculando os emolumentos a critérios legais de custo e remuneração. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. É permitida a fixação de emolumentos em percentual sobre o valor econômico do negócio. Letra B. A fixação de emolumentos deve respeitar o custo do serviço, sendo vedada a cobrança em percentual sobre o valor do negócio. Letra C. O tabelião pode adotar percentual desde que haja concordância expressa das partes. Letra D. O CNJ pode autorizar a cobrança em percentual quando o ato envolver imóveis de alto valor. E letra E. A cobrança proporcional ao valor do negócio é obrigatória em inventário e partilhas extrajudiciais. Muito bem. Qual é a correta? B. B. B de bola. B de B. bola. O tradicional B. Por favor, por gentileza, Renata, leia para nós. Gabarito, então, é a letra B. A fixação de emolumentos deve respeitar o custo do serviço, sendo vedada a cobrança em percentual sobre o valor do negócio jurídico.
A fundamentação está no artigo 5º. É vedada a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro. Muito bem, muito bem. Por isso que é mais barato fazer em cartório do que no judicial. Porque já o judicial é um percentual em cima do patrimônio, né? Não me recordo, Lana, quem está na advocacia aí, eu não me recordo como é calculado as custas. Vamos então? É uma diferença enorme, você não tem noção. É mesmo, né, Lana? Grato aí pela. Vamos lá. Artigo, se podemos prosseguir? Vocês gostariam de trazer algum assunto do que foi falado? Ficou alguma dúvida? Acho que tá bom, né? A gratuidade, essa é o drama. Eu estou com quase 200 páginas escrevendo a respeito desse assunto. Olha só. Para obtenção da gratuidade pontuada nesta norma, basta a simples declaração dos interessados. Perdão, artigo 6º. A gratuidade prevista na norma adjetiva compreende as escrituras de inventário, partilha, divórcio, separação de fatos, extinção da união estável consensuais. Que alegria, né? Artigo 7º. Para obtenção da gratuidade nesta norma, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Por que eles não aplicam isso aqui para aposentadoria também? Né? Para obtenção da aposentadoria, né? Basta a simples declaração do interessado que nunca pôde contribuir e aí ele tem direito ao benefício. Ah, não, a aposentadoria não pode. Pois é, né? Eu particularmente entendo que essa declaração simples é um ultraje, tá? Ela é um dissenso assim, no que diz respeito à análise econômica do direito, né? Ela produz uma distorção brutal. E eu vou levantar uma coisa aqui bem importante para não me alongar, é que nós temos assim, nós sabemos no Brasil que a educação, ela é essencialmente um dever do Estado. Então, nós temos a educação pública, totalmente, né, bancada pelo Estado, e nós temos o setor privado atuando na área da educação. Tá? Então, isso aí preserva intacto a prerrogativa, ou melhor, a responsabilidade do Estado em relação à educação do seu povo. Se nós estabelecemos um paralelo dessa situação com o serviço extrajudicial. E aí nós vamos ter que analisar a questão da delegação, serviços, o regime de delegação. Então nós temos uma função, né, um serviço também público prestado através do regime de delegação por um particular. Mas o grande problema dessa delegação é que os direitos envolvidos, principalmente, eu venho estudando esse assunto, no registro civil de pessoas naturais. Eu trabalhei um conceito que eu acho bem importante para a gente entender essa problemática, que é o conceito de cidadania documental. A gente não fala tanto, embora nós saibamos disso, né, que o ingresso do sujeito na condição de cidadão, ele passa pelo registro civil de pessoas naturais. Então, é um direito absurdamente essencial. É o direito à cidadania documental, um dos direitos mais básicos que existem dentro do nosso Estado. No entanto, essa atividade é uma atividade delegada. Então, como é que você concilia, né, um direito tão importante, tão essencial, com a administração exclusivamente privada? Porque há interesses extremamente conflitantes. Vocês imaginam aqui, isso tem que falar, no estado do Pará, uma segunda via de certidão de nascimento custa R$ 181. Num município em que a média salarial é 2 salários mínimos, isso realmente pode implicar
A pessoa precisa trabalhar e não pode, eventualmente, fazer uma segunda via de carteira de identidade, porque não tem dinheiro para pagar uma segunda via. Então, nesse sentido, no sentido de atender o cidadão e de reconhecer essa função pública, estabeleceu-se o regime de gratuidade. Mas o grande problema é que o regime de gratuidade ele foi concebido para ser arcado pelo setor privado. E é aí que eu acho que o problema pega. Eu entendo que deveria ter, a solução mais adequada seria o ingresso de dinheiro público nos fundos de ressarcimento. Tá? Essa seria a equação que resolveria. Por quê? Porque aí nós estaríamos falando numa política pública, né? Vocês querem ver uma coisa? Eu tive a oportunidade, não sei se vocês viram também, uma sentença que transitou aí, em que o juiz se manifestou dessa forma, assim. Eu determino a gratuidade porque o mínimo que o delegatário pode fazer é ressarcir o Estado por esse privilégio que ele tem, né, de exercer a delegação. Olha o nível de compreensão, né? O que esse tipo que está no senso comum, né? No senso comum todo mundo é milionário. Aí você pega a serventia da Vila Churupita, né? Eu particularmente sou interino. Você também é Porto Trombetas, né, Alana? Você é interino em Porto Trombetas. Eu sou interino Também, também, né? também. Você tem mais alguma interinidade? Não, Não. só uma. Eu tenho de um município chamado Curuá, que já é um município mais sustentável, mas tem a de um distritozinho, né, que fatura menos de R$ 30.000 por semestre. Mas imagina, né? Então, aí você entra nessa situação. Será que esse cartório aí, ele pode ser destinatário dessa ideia de que os delegatários têm que sustentar porque estão gozando desse privilégio? Então, essa disparidade entre as diferentes arrecadações, e aí o que nós verificamos? Que, né, um percentual imenso de serventias ganha uma faixa assim que mal garante um rendimento adequado para o seu titular. E aí vem o legislador e estabelece que para você obter a gratuidade basta que você declare que não possui condição de arcar com os emolumentos. Isso cria uma fragilidade e uma insustentabilidade institucional. Então, há necessidade de se estabelecer, né, um regime de ressarcimento justo, né? Então, a resolução aqui não andou bem. Tá? Então, para a obtenção da gratuidade pontuada nessa norma, só que não andou bem, mas existe uma justificativa política para isso, inclusive. Né? Porque como é que você vai criar obstáculo para o cidadão exercer a sua cidadania por conta de ter que pagar emolumentos? Então, nós precisamos encontrar uma maneira, né, de fazer com que o regime privado, que reconhecidamente deu certo em relação ao regime público no serviço notarial e registral, funcione. E como é que ele vai funcionar? Tendo fundos fortes, mas esse fundo ele não deve ser sustentado tão somente pelos delegatários. Por quê? Porque nem sempre o sistema consegue se manter. Tá? Então, eu vejo que se vai se abrir a gratuidade indiscriminada, isso deve ser, logicamente, tratado de uma maneira mais séria, principalmente na ótica da análise econômica. Artigo 8º. Professor, eu Pode falar. posso falar uma coisa? Deve. Com essa recente alteração que foi possibilitado fazer no Extra, mesmo com menor ou incapaz inventário, e daí tem aquela parte em que permite que o inventariante, caso seja necessário, a gente pode fazer um termo de inventariante falando que vai vender determinado bem para custear o inventário. Eu particularmente achei essa parte muito boa, no sentido de que se a pessoa vem falando que não tem dinheiro, mas aí vai adquirir um patrimônio gigante, é uma saída, né? Não, então vamos fazer esse termo de inventariante, vamos vender um bem e você vai pagar todo mundo, porque Exatamente. ninguém
Ninguém pode trabalhar de graça, porque afinal de contas todo mundo precisa pagar para poder morar, pagar para comer, pagar para sobreviver e por aí vai, né? Não existe É, almoço grátis, né? então, Tu a sabe única que eu acho que aí, Renata, é o ITCMD, que é o mais caro. não, sim, mas eu acho que talvez seja uma saída, pelo menos, né, na Sim, questão do inventário em si, da porque gratuidade, nessa né? hora, porque nessa hora a gente vai ter que colocar todas as custas, né, inclusive do advogado. Então, daí vai incluir a dos cartórios, o ITCMD, tudo. Então, assim, eu acho que, quem sabe, é uma luz no fim do túnel, né? Com certeza, né? Na verdade, é um dos aspectos assim que é uma prerrogativa do delegatário diante da notória, né, notório potencial financeiro de quem está requerendo, você pode reverter essa situação e cobrar, né? Então, esse é um assunto que dá pano para manga. O que eu acho é o seguinte, é que a regra deveria ser pagar e a exceção a gratuidade. A Ah, coisa. Vocês já pararam para imaginar o que seria, o que representaria para o registro civil de pessoas naturais uma campanha ostensiva nos meios de comunicação divulgando essa gratuidade aqui? Deus me livre. Sem campanha a gente já não dá conta. Exatamente. Agora, eu não tenho bronca nenhuma com a gratuidade. O que eu tenho é contra a gratuidade não ressarcida, como é o caso das gratuidades. Vocês já perceberam que essa gratuidade que nós estamos falando aqui não é no Registro Civil de Pessoas Naturais, que tem fundo de ressarcimento? Nós estamos falando aqui de uma gratuidade ampla e restrita no NOTS, que não Divórcio, né? Divórcio. Nem tanto no exato, inventário, porque o inventário geralmente é é difícil pago. ser. É. Mas mas no divórcio, eventualmente, sim. No mas divórcio, eventualmente aparece pedido, viu? De inventário De gratuito. inventário, com certeza. Não, é extremamente complicado. Vamos avançar um pouquinho para a gente poder terminar logo também. Artigo 8º, é necessária, então tá, para a obtenção da gratuidade dessa forma, basta a simples declaração, que alegria, meu Deus, de que não possuem condições de arcar com os emolumentos. Opa, tem um áudio aberto aí. Já que Acho que é o da Marli. é da Marquinhos Valci. Aqui, pronto. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. É necessária a presença de advogado, dispensada a procuração, o defensor público. Interessante, né? A questão da dispensa da procuração. Não foi o caso lá da mediação e da conciliação que a gente estudou, né? Então, achei muito legal o nosso estudo de mediação e conciliação, esclareceu um monte de coisa. Então, aqui é dispensada a procuração, defensor público, na lavratura das escrituras aqui referidas, nelas constando seu nome e registro da OAB. Artigo 9º, é vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes que deverão comparecer para o ato notarial, acompanhados de profissional de sua confiança. Se as partes não dispuserem de condições econômicas para contratar o advogado, o tabelião eu acho que é porque não há uma contenda, né? Geralmente você já vem. Quando você vai para o cartório, é porque há consenso, né? Numa mediação e conciliação, você está ali numa contenda, tentando entrar num acordo. pode Diferente ter do interesses distintos. divórcio e do inventário extrajudicial, que você só vai para o extrajudicial quando é consensual, né? Muito bem, Lana, concordo com você. 10. É desnecessário o registro da escritura pública nas hipóteses aqui abordadas no livro E de ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais. Entretanto, o Tribunal de Justiça deverá promover, no prazo de 180 dias, medidas adequadas para a unificação dos dados que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, possibilitando as buscas preferencialmente sem ônus para o interessado. Não sei exatamente o que se quis aqui nesse artigo 10. Primeiro, está claro, né, que não é obrigatório o registro dessas escrituras.
Mas essa parte final, que o Tribunal de Justiça deverá promover medidas adequadas para a unificação, você acha que isso aqui já pelo próprio SENSEC já se tem essas informações e esse controle, né? Vamos fazer uma questãozinha para a gente descansar? Merecemos, né? Quem pode ler para nós aí? Posso ler, professor? Por favor, Marlene. Carla e Roberto procuraram o cartório para lavrar a escritura de divórcio consensual e perguntaram se poderiam solicitar a gratuidade do ato, pois não teriam condições de pagar os emolumentos. O tabelião explicou que a gratuidade prevista pela norma abrange não apenas o divórcio, mas também inventário, partilha, separação de fato e extinção da união estável consensuais. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. A gratuidade prevista na norma abrange inventário, partilha, divórcio, separação de fato e extinção da união estável consensuais. B. A gratuidade só é admitida em inventário. C. A gratuidade alcança apenas divórcio e separação. D. A gratuidade só se aplica quando não há bens a partilhar. E a gratuidade depende de homologação judicial. Muito bem, Marlene. Leia para Então, nós, por gentileza, a alternativa apontada como correta. o gabarito certo é a letra A. A gratuidade prevista na norma abrange inventário, partilha, divórcio, separação de fato e extinção da união estável consensuais. Muito bem. Fundamentação. Pode ler. Artigo 6º. A gratuidade prevista na norma adjetiva compreende as escrituras de inventário, partilha, divórcio, separação de fato e extinção da união estável consensuais. Muito bem. Vamos para a próxima. Obrigado, Marlene. Quem pode ler para nós a sétima? Eu posso ler. Por favor, Renata. André e Paula, sem condições financeiras, foram ao cartório para lavrar escritura de extinção de união estável consensual e perguntaram quais provas deveriam apresentar para ter direito à gratuidade. O tabelião explicou que não há necessidade de comprovação documental da hipossuficiência, bastando simples declaração das partes, mesmo que estejam acompanhadas de advogado constituído. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. A gratuidade só é concedida mediante apresentação de comprovante de renda. Letra B. A gratuidade pode ser obtida por simples declaração dos interessados, ainda que assistidos por advogado. Letra C. A gratuidade depende de certidão judicial prévia. Letra D. A gratuidade só é concedida quando as partes estão assistidas pela Defensoria Pública. E letra E. A gratuidade depende da comprovação perante o MP, o Ministério Público. Muito bem. É um contrassenso, né? Eu acho que se a parte Só não tem. paga quem quer, né? Oi? Só paga quem quer, né? Exatamente. Agora, sim, a parte constituir um advogado e ir lá e pedir a gratuidade, eu acho um contrassenso. Se ela não tem como pagar, ela vai na Defensoria Pública e. Agora, ter dinheiro para pagar honorário e não ter para pagar emolumento é uma coisa complicada. Bem, Qual é a alternativa correta? Me permite bem, observação com relação à Claro, gratuidade? Marli, por favor. Eu penso que os advogados, eles, de uma certa forma, estimulam o pedido de gratuidade, porque às vezes a parte por ela mesma nem conhece Faz essa sentido. principalmente a possibilidade, Defensoria Pública. A Defensoria não é? Pública não presta. Então, por exemplo, eu vejo, minha filha que advoga, e às vezes eu falo muito com ela, não, nesse caso, não pede, a parte tem condição, e vai pedindo, né, se colar bem, né, algo mais ou menos assim, É né? bem assim Então, mesmo. acho que é mais por aí, né? Agora, eu acho que tem que haver um critério mais rígido quanto ao pedido de comprovação, né? Justamente eu fazer parte de algum programa de assistência social, né? Algo de cadastro único aí, alguma coisa. Agora, Claro, só chegar e pedir, não, né? Porque, por exemplo, a Defensoria Pública, agora eu não sei como que está, mas aqui em Minas tinha um limite de dois ou três salários mínimos, né? É um parâmetro,
É um parâmetro, inclusive, complicado, sabe? Aqui no estado do Pará são 3 salários mínimos e meio. 3 salários mínimos e meio, isso aí dá quase R$ 6.000, né? E aí, se você estabelecer como parâmetro para obtenção da gratuidade uma renda de R$ 6.000 ou uma renda familiar do dobro disso aí, não tem município, ninguém mais paga. Por quê? Por exemplo, municípios É, pequenos aqui, a faixa salarial, a maioria das pessoas são servidores públicos, e a faixa salarial é em torno de 2 salários mínimos. E aí, quem é que vai pagar emolumentos dentro de um contexto desse, né? Eu nem ninguém, né? discuto, eu já faço logo, sabe? Dá mais Ah, trabalho de discutir. eu também, Lana, tô nesse pique aí. Ah, já vai, quero nem saber. Tudo bem, gente. Qual é a alternativa correta? B. É a B. Pode ser obtida por simples declaração dos interessados, ainda que assistidos por advogado. Muito bem. Letra B. Por favor, quem está lendo, leia para nós a letra B e a alternativa correta. Ah, eu acho que era eu. Ah, eu já não estou mais lembrando. Já, eu já não estou mais lembrando. Mas acho que é. Por Letra favor. B. Alternativa correta, letra B. A gratuidade pode ser obtida por simples declaração dos interessados, ainda que assistidos por advogado. Fundamentação. Artigo 7º. Para a obtenção da gratuidade pontuada nesta norma, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Eu Hum, vi uma decisão do Tribunal de São Paulo, porque teve um tabelião que se recusou. Eu não lembro agora tudo que aconteceu ali, mas ele se recusou porque a pessoa, considerando os bens que ela ia partilhar ali, ela teria condições de arcar, sim. Então, só que a pessoa foi lá e reclamou no tribunal. E daí o tribunal, ele se manifestou a favor da decisão do tabelião, muito bem. cortando o oba-oba, sabe? Se eu achar de novo, eu mando lá no grupo. Por favor, Renata. Isso é bem, bem legal. Muito bem, obrigado. Vamos fazer a leitura da oitava? Quem pode ler para a gente? Olha, só quem está afim de passar em concurso mesmo, estudando às 9h40 da sexta-feira. Coisa de Vamos maluco. ler. Bora Posso lá. ler, Em uma professor? escritura pública de inventário extrajudicial, os herdeiros compareceram ao cartório sem advogado. O tabelião explicou que, para a validade do ato, é obrigatória a presença de advogado ou defensor público, cujo nome e número de registro da OAB devem constar no ato, ainda que não seja necessária a procuração específica. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. A. A escritura pública pode ser lavrada sem advogado a critério do tabelião. B. A escritura só pode ser lavrada com advogado e obrigatoriamente com procuração. C. A presença de advogado é obrigatória, devendo constar seu nome e OAB, sendo dispensada a procuração. D. A presença do advogado é facultativa, quando não há bens a partilhar. E. A escritura pode ser lavrada sem advogado se houver declaração das partes de que confiam no tabelião. Muito bem, qual é a correta? Para mim é C. C. A C. Muito É. bem. Se, por favor, quem está lendo, leia para nós a alternativa correta, Lana. Então, bora lá. C. A presença de advogado é obrigatória, devendo constar seu nome e OAB, sendo dispensada a procuração. Artigo 8º. É necessária a fundamentação, artigo 8º. É necessária a presença do advogado dispensando a procuração ou do defensor público na lavratura dispensando a procuração na lavratura das escrituras aqui referidas, nelas constando seu nome e registro na OAB. Muito bem. Ótimo. A nona, alguém pode ler, por favor? Posso ler, professor? Por favor, Renata. Patrícia e Marcos chegaram ao cartório para lavrar a escritura de divórcio e perguntaram ao tabelião se ele poderia indicar um advogado para assessorá-los. O oficial explicou que é vedado ao tabelião indicar advogado às partes, que devem comparecer com um profissional de sua confiança.
Acrescentou que, em caso de falta de recurso, o tabelião deve recomendar à Defensoria Pública e, na sua ausência, à seccional da OAB. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. O tabelião pode indicar advogado de confiança para agilizar o ato. Letra B. O tabelião pode dispensar a presença de advogado em caso de urgência. Letra C. O tabelião pode indicar advogado desde que haja concordância das partes. Letra D. É vedado ao tabelião indicar advogado se as partes não tiverem recursos. Deve recomendar a Defensoria Pública ou a seccional da OAB. Letra E. O tabelião deve ele mesmo atuar como advogado, se as partes não tiverem recursos. Muito bem. Qual a alternativa correta? A D. A D, né? Eu também, pouco a relatora. D. Por gentileza, Renata, leia para nós a alternativa correta e a fundamentação. Gabarito letra D. E a fundamentação? Cadê a Renata? Acho que caiu, né? Voltou, tinha caído. Voltou? Por favor. O meu Desculpa. também tinha caído. É vedado ao tabelião indicar advogado se as partes não tiverem recursos. Devem recomendar a Defensoria Pública ou a seccional da OAB. Fundamentação. Artigo 9º. É vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes, que deverão comparecer para o ato notarial acompanhadas de profissional de sua confiança. Se as partes não dispuserem de condições econômicas para contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde houver, ou, na sua falta, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, Renata. E vamos para a derradeira. Alguém pode ler para nós a 10? Posso ler, professor? Por Posso? favor, Henrique. Ah, Em uma conferência sobre registros públicos, foi discutido se as escrituras extrajudiciais de inventário, partilha, divórcio e união estável deveriam ser obrigatoriamente registradas no livro E do Registro Civil. Um magistrado esclareceu que a norma afasta essa exigência, mas determina que os tribunais de justiça, no prazo de 180 dias, adotem medidas para unificar os dados dessas escrituras em âmbito estadual, garantindo buscas preferencialmente sem custo ao interessado. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. As escrituras devem ser obrigatoriamente registradas no livro E. B. As escrituras devem registrar-se no livro E apenas quando envolverem imóveis. Letra C. O registro no livro E depende de homologação judicial. Letra D. Não há previsão de unificação dos dados pelos tribunais de justiça. Letra E. As escrituras são dispensadas de registro no livro E, cabendo ao TJ unificar os dados em 180 dias. Muito bem. Gabarito, então, a letra E. Você pode ler para a gente, por favor, Henrique? Gabarito, letra E. As escrituras são dispensadas de registro no livro E, cabendo ao TJ unificar os dados em 180 dias. Artigo 10. É desnecessário o registro de escritura pública nas hipóteses aqui abordadas no livro E de ofício de registro civil das pessoas naturais. Entretanto, o Tribunal de Justiça deverá promover, no prazo de 180 dias, medidas adequadas para a unificação dos dados, que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, possibilitando as buscas preferencialmente sem ônus para o interessado. Muito bem, muito bem. Então, gente, eu estou planejando amanhã, o encontro da manhã está suspenso, mas o da tarde vai acontecer. E eu estou planejando avançar na resolução 35. Então, aqueles que estiverem com disposição,
de continuar estudando, a gente pode chegar bem longe, né? São 3 horas de estudo e a gente precisa, a resolução 35 ela é muito exigida. Gente, quero então agradecer, pedir mais uma vez desculpas ali pelo atraso inicial e parabenizar a todos, tá? Que de uma maneira assim muito legal ficaram aí presentes, mostrando que estão querendo fazer diferente, tá? Da Desejando tarde, amanhã, então, às 16h30? 16h30, das 16h30 às 19h30, a gente se pegando com a resolução Então 35. permanece o mesmo horário, né? Permanece o mesmo Exa- horário. Exatamente. Gente, um forte Beleza. abraço para vocês, tá? Uma boa noite, bom descanso a todos.